noite, pessoal. Muito obrigado por estarem nessa entrevista com Cara de Live hoje no canal Pensar e Vencer. Essa entrevista eu tenho certeza que será mais uma entrevista muito especial, não pelo entrevistador, mais uma vez pela competência, pelo carisma e pela vontade empreendedora do Alexandre Moroso. Alexandre, sua saudação que você queira fazer antes da gente começar com a entrevista profundamente aqui. Então, boa noite a todos e bem-vindos a todos, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo essa live hoje, mas essa é uma entrevista que vai ficar, né? Então, a gente vai ter pessoas que vão nos assistir na sequência. Bem-vindos a todos do canal. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Já coloquei aqui, quem quiser participar e enviar pergunta via comentários, mesmo sendo uma entrevista, a gente vai permitir e vai dar uma dinâmica. De repente, isso até vira uma característica importante porque as entrevistas normalmente eu faço pessoalmente e estamos abrindo uma primeira exceção em 2026, devido à qualidade do Alexandre, que eu tenho certeza que todos que estiverem aqui, já temos uma audiência chegando, vão gostar bastante. E quem depois assistir gravado lá no canal, aí o alcance ele já é de milhares de pessoas, então eu tenho certeza que todos vão gostar. Alexandre, primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Eu vou logo na primeira pergunta. Tá? Qual é a sua primeira lembrança empreendedora, Alexandre? Você que tem algumas facetas empreendedoras, o que vem à tua mente ali? Quando é que a mosquinha do empreendedorismo, do trabalho, seja como colaborador e você é um empreendedor por onde você passa, qual é a sua primeira lembrança empreendedora na sua carreira, Alexandre? Bom, vamos lá. Então, só vou me apresentar, que antes tu me deu espaço para me apresentar, eu só fiz uma saudação e não me apresentei. Então, eu sou Alexandre Moroso de Lima, tenho 51 anos, tenho 3 filhos e a primeira lembrança empreendedora que eu tenho talvez não seja exatamente como empreendedor, e sim como vendedor. Mas uma coisa certamente está conectada à outra, né? Então, eu venho de uma família bastante humilde e eu me lembro como vendedor, como empreendedor, enfim, buscando o meu espaço desde que eu tinha 9 anos de idade, né? Eu comecei com 9 anos, minha mãe, ela era doceira, fazia doces e salgados para fora, e quando eu tinha 9 anos, ela achou que eu já tinha idade suficiente aí para ajudar na venda dos confeitos que ela fazia, né? Então, eu estudava de manhã, de tarde eu ia para o comércio com uma caixa de doces ou salgados, enfim, né? Saía sempre lá com 50, 60 unidades, né? E ela me dava sempre 2. Né? Se fosse pastel, por exemplo, eu saía com 60 pastéis para vender e ela me dava 2. 2 que eu podia comer ou que eu podia vender, né? Só que os meus era sempre o número 59 e 60, né? Então, quer dizer, eu tinha direito a eles depois que eu vendesse todos os outros, né? Então, eu não voltava para casa nunca com sobra, né? Eu vendia sempre e, geralmente, como eu chegava em casa e tinha em casa aquilo que eu estava vendendo, eu acabava vendendo os meus também, né? E aquele era um dinheirinho que eu usava para botar no meu giro. Meu giro, o que era? Era comprar rolimã para fazer carrinho de rolimã, e aí depois eu vendia o carrinho de rolimã, era comprar bicicleta usada, dar uma garibada e vender. Depois, mais tarde, quando eu tinha 12, 13 anos, tinha uma pessoa que naquela época, estamos falando lá final dos anos 80, né? 85, 86, por aí. Naquela época nós não tinha aqui no Brasil acesso a
a importação, né? Produtos importados eram difíceis. E eu tinha um amigo que ia toda hora para o Paraguai, eu fazia encomendas para ele, comprava coisas do Paraguai, vendia, enfim, sempre empreendedorismo, sempre venda, uma coisa que eu me lembro desde que eu me conheço por gente, né? Foi algo que sempre fez parte da minha trajetória. Agora, eu acho que isso se tornou oficial mesmo, assim, quando eu tinha 21 anos, isso era 1996, em que, em uma determinada situação da minha vida, eu fui contratado para trabalhar numa empresa e meses depois de eu ter feito um excelente trabalho, o dono da empresa me demitiu para colocar o filho dele, que estava se formando, né, na universidade, colocar o filho dele no meu lugar. Eu disse, naquele dia, nunca mais eu vou ser empregado. Eu abri uma empresa na sequência, daí uma empresa de representação, enfim, eu desenvolvi nessa sequência, depois, óbvio que eu voltei para o mercado de trabalho, né? Mas desde então eu sempre tive alguma atividade paralela, né? Alguma atividade de empreendedorismo paralela às minhas atividades profissionais. Alexandre, eu queria puxar 2 cortes aqui, que são cortes que muitas vezes nós trabalhamos no nosso canal, mas você trouxe uma materialidade muito importante. A gente defende aqui no canal que muitas vezes o empresário / empreendedor, né, ele tem um chapéu de vendas o tempo inteiro, principalmente se ele tiver uma micro, pequena ou média empresa. É impossível, nessa burocracia toda que o Brasil imputa, essa carga tributária, o papel de vendas não está intrínseco à função, talvez a principal delas, na maioria dos momentos de uma empresa, né? Então você trouxe isso como o teu ponto inicial do empreendedorismo, e tem muita gente que entra no empreendedorismo depois e acha que essa função ela é uma função que meio que ela ele não precisa dedicar muita atenção. Então eu queria primeiro fazer essa pontuação. Eu acho que é o contrário. É o contrário. Principalmente para o pequeno empreendedor. Exatamente. Né? Deixa eu mostrar para vocês a minha loja aqui. É uma loja pequena, né? É uma loja pequena, mas que tem só coisa boa, só vinho de primeira. Nós vamos falar disso. É uma loja em que eu faço tudo. Eu sou quem compra, eu sou quem gerencia o estoque, eu sou quem vende, sou eu quem faz tudo aqui. Claro, eu tenho algumas ajudas, mas o negócio é um negócio pequeno, né? E até em função de outras atividades que eu tenho, mas é um negócio que eu toco, mas que o coração do negócio, o que move o negócio, efetivamente é a venda, né? Eu não enxergo o meu negócio funcionando se não tiver a minha venda ativa, né? Se eu não estiver fazendo um trabalho de venda ativa. Isso, para mim, é fundamental. Sou eu quem leva o negócio para frente, sou eu quem levo o produto novo que chega para o cliente que ainda não recebeu, enfim. Eu entendo a venda como o motor do negócio, né? Eu já passei aqui, Alexandre, a nossa audiência é Eliana, Simone, Silvia, Theo Moroso, Flávio Moroso, Ulisses Graça. Então já tem uma turma aqui que está nos prestigiando, e já passei aqui a mensagem que cada um colocou aqui no canal. Tá
Então, assim, muito bacana, obrigado. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade aí, pessoal, que vai ser um prazer colocar as perguntas de vocês aqui, tá, pessoal? Vamos lá, Alexandre. Um outro ponto que você trouxe foi essa questão do dissabor que você teve na sua demissão, perfeito? E isso, esse revés, você chamou muita atenção aqui, que você usou isso como uma nova fonte de energia para você, peraí, essa ameaça, eu preciso me blindar dela, e isso acabou fazendo parte da sua estratégia de imediato. Então, esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui para a nossa audiência, que muitas vezes, ao empreender, você tem alguma coisa te atrapalhando, ou você toma um susto, aquilo não era para acontecer, e muitas vezes você não tem controle sobre isso, questões de mercado, como a pandemia, a gente vai passar um pouquinho por aqui. Você faz o quê? Você tem que se virar, você tem que sair ali do outro lado. E você usou aquele dissabor que você teve para você tomar uma decisão estratégica que você depois incorporou dentro da sua estratégia empreendedora. Então, eu queria também fazer essa segunda pontuação. A primeira foi o aspecto da importância do empresário, do empreendedor ser um vendedor, nunca perder esse chapéu, nunca perder isso em mente, e essa questão de como lidar com os reveses que serão inúmeros na vida. Alexandre, vamos mais para o momento em que o vinho entrou na sua vida e como é que você trabalha essa questão do vinho. Fica à vontade aí para você falar as curiosidades com as suas atividades, tá? Fica à vontade aí para você passar para a nossa audiência. Eu sou de Caxias do Sul, eu sou descendente de italianos e como bom descendente de italiano, o vinho sempre esteve na mesa da minha casa, né? E o vinho, para mim, o vinho foi uma coisa sempre muito natural, assim, que o que eu vou dizer aqui, se fosse nos dias atuais, provavelmente dava cadeia, mas a minha mãe, quando eu era guri lá, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, ela dava para mim, enfim, era normal as crianças ganharem suco de vinho, né? Que era vinho, água e açúcar. Isso era muito costumeiro, né? Então, o vinho, para mim, foi uma coisa que sempre esteve presente, né? Então, eu entendi o vinho como... Era uma coisa que fazia parte da nossa mesa, né? Até era algo presente sempre, né? Agora, ele veio para mim profissionalmente e onde eu efetivamente daí comecei a entender o vinho como algo a mais quando eu tinha 19 anos. Eu estava desempregado, precisava trabalhar e eu tinha um amigo da família, que era o Dr. Danilo Calegari, que era diretor industrial da Companhia Vinícola Rio-Grandense. A Companhia Vinícola Rio-Grandense chegou a ser a maior vinícola da América Latina. A Vinícola Rio-Grandense chegou a ter navios para transportar vinho a granel aqui do Rio Grande do Sul para o Nordeste, né? Vocês, provavelmente, pessoal com mais de 45, 50 anos aí, vai lembrar dos vinhos Granja União, né? Eram vinhos bem famosos na época, né? Foi o primeiro varietal do Brasil, vinho Granja União. E eu bati na porta do seu Calegari naquela época. Fui lá, doutor Danilo, eu tô na faculdade, aí preciso pagar minha faculdade e tô precisando trabalhar. Se o senhor tiver algum emprego aí na sua empresa, ou se o senhor souber de alguém que esteja precisando, eu tô precisando de trabalho, né? E aí ele me disse, olha, deixa eu dar uma pensada e volto a falar contigo. Aí passou uns 2 dias, ele me chamou, fui lá conversar com ele, e ele disse, olha, aqui na vinícola, nós não estamos precisando de ninguém, a gente não precisa de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de pessoas
que entrem na vinícola, pessoas que a gente confie, que tenham a condição de crescer dentro da empresa, de criar amor pela vinícola e de amanhã depois virem a fazer parte aí de postos mais gerenciais, mais estratégicos. Se tu quiser vir trabalhar de meu assessor, eu estou abrindo essa vaga aí para ti. Eu disse, vá, imagina, né? Quero com certeza. Então, ele disse, então tá bem. Deixa eu organizar as coisas aqui e a gente volta a conversar. Aí passou mais 2 dias aí tal, ele me chamou de novo e disse, ó, como é um cargo de confiança e tu vai estar trabalhando comigo aqui, que é o coração da vinícola, onde a gente desenvolve vinhos e tudo mais, tu vai precisar passar por uma entrevista com o diretor-presidente da vinícola. Então, essa entrevista vai ser em Porto Alegre, tá aqui a passagem, tu vai lá amanhã, tal, e vai no endereço tal, papapá, e lá tu vai falar com o doutor Carlos Pinto Oliveira. Ele que é o presidente da vinícola, ele vai te entrevistar. Só, tá bem. Dia seguinte, peguei o ônibus, fui a Porto Alegre, fui lá, fiz a entrevista, foi muito legal, gostei muito das pessoas, do ambiente, de tudo, assim, era realmente um grupo de pessoas, de empresários, assim, diferenciados, né? Fui aprovado e já na semana seguinte comecei a trabalhar. Passaram-se umas 2 semanas, então eu trabalhando na vinícola, o doutor Carlos foi para Caxias na época, né? E ele dava expediente em Caxias todas as segundas-feiras. E lá pelo meio da tarde ele me chamou, mandou o pessoal me chamar lá, queria falar comigo. Pô, fiquei até meio assim, né? Disse, pá, o que eu fiz errado, né? O presidente da vinícola me chamar para conversar com ele. Aí fui lá, ele disse, olha, Alexandre, conversei com o doutor Carlos, aí ele está muito satisfeito, está gostando muito do teu trabalho e tal, mas, na verdade, a gente, na área industrial, a gente está bem servido. Onde a gente tem mais dificuldade, necessidade de desenvolver pessoas e tal, é na área comercial. E eu, conversando contigo aquele dia lá em Porto Alegre, na nossa entrevista, eu achei que tu tem uma veia muito mais comercial do que industrial. Então, se tu quiser continuar aqui com o doutor Danilo, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria muito que tu fosse ser meu assessor lá em Porto Alegre. Eu disse, pô, mas e aí, como é que... Ele disse, não, eu já vi, tu faz direito na UX, em Caxias, a gente transfere a tua universidade para a PUC, em Porto Alegre, a vinícola paga a diferença, paga um aluguel para ti lá em Porto Alegre e paga a tua alimentação. E o transporte, obviamente, para ir voltar de Porto Alegre para Caxias. E aí tu vem trabalhar lá conosco, né? Eu disse, fechado, né? Aceitei na hora, né? E eu acho que aí foi a minha grande universidade. Porque a partir de então, eu passei a trabalhar no comercial da Companhia Vinícola Rio Grandense, eu tinha 19 anos na época, né? E eu passei a frequentar diariamente um ambiente de decisões. Um ambiente onde eram tomadas as decisões da empresa, onde eram feitas as estratégias da companhia, e aí não só comercial, né? E você é muito novo, né? 19 anos, 20 anos. 19 anos. E eu participava como ouvinte das reuniões. Muitas vezes o Dr. Carlos me perguntava o que você faria em tal situação. Eu né, tinha que dar alguma resposta, né? Garoto, né? Certamente, como vocês falam aí no Rio Grande do Sul, é guri, né? Era um guri.
E aí o Dr. Carlos sabe, acho que essa pode ser uma boa saída, ou se eu falasse alguma coisa errada, ele dizia, não, ó, se tu fizer tal coisa, acontece tal coisa, né? Uhum. Mas ele passou ele me colocou dentro do ambiente de diretoria e eu passei, então, realmente a receber um treinamento ali para amanhã depois assumir posições, né, dentro da Companhia Vinícola Rio Grandense. Ali foi onde eu comecei, entrei daí de verdade no mundo dos vinhos, né? E uma curiosidade interessante, assim, a primeira vez que eu fiz uma degustação de vinhos de verdade, assim, né, de degustar mesmo, foi um pouquinho, uns dias depois, né, desse convite, numa segunda-feira, justamente como o Dr. Carlos ia para Caxias na época, na segunda-feira, então, eu ia para Porto Alegre com ele, quando ele terminava o expediente em Caxias. E numa dessas segundas-feiras aí, a gente foi no restaurante almoçar e ele me perguntou o que eu achava de tal vinho da vinícola, né? E eu disse, não, nunca tomei. Como nunca tomou? Disse, não, né? Faz, sei lá, 3, 4 semanas que eu estou trabalhando aqui, esse eu nunca tomei. Ah, e os cinquentenários? Não, nunca tomei também. Ah, e o tal vinho? Não, nunca tomei. Daí eles, não, nós vamos resolver isso hoje. Aí voltamos do almoço, ele chamou o enólogo da vinícola, um dos enólogos da vinícola, só prepara uma degustação, que nós vamos fazer uma degustação agora para o Alexandre conhecer os vinhos. E aí a gente foi pro laboratório lá de enologia da vinícola, né? E tinha lá uns 10 cálices de vinho, né? E aí eles me fizeram provar todos aqueles vinhos, embora eu tomasse só um golinho, foram vários golinhos de vários vinhos diferentes, né? Então, fazendo a degustação, vendo as características de cada vinho, o enólogo me explicando, tal, né? Disse, foi beleza, maravilha. Aí, lá pelas 4 e pouco da tarde, disse, bom, vamos embora então, né? O Dr. Carlos, vamos para Porto Alegre. Entramos no carro, no que a gente entrou na RS 122 ali, tava um dia assim, 0 graus, né? 0 graus. Eu com sono, assim, todo aquele vinho que eu tinha tomado, né? E o Dr. Carlos andando com 2 frestas no vidro, assim, né? Mas um gelo, aquele vento vinha direto, né? Aí ele me disse assim, eu morrendo de sono já e frio, né? Aí eu digo, Dr. Carlos, o senhor me desculpe, mas será que o senhor não poderia fechar um pouquinho esse o frio tá direto em mim? Dele, claro, sem dúvida, eu deixo isso só para não me dar sono, mas nós vamos conversando até Porto Alegre, então não precisa fechar os vidros, né? Meu Deus, me lembro que eu ia segurando os olhos, assim, para não dormir, né? Depois de todo aquele vinho que eu tinha tomado, um frio, e a gente conversando até Porto Alegre. Mas foi assim, a minha entrada na vinícola, a minha entrada no mundo do vinho foram experiências fantásticas, assim, e eu sempre digo que eu tive muita sorte de ter tido oportunidades que talvez muitas pessoas, até com a mesma capacidade ou até com mais capacidade que eu, não tenham tido oportunidades de tão jovens, né, tão novos, chegarem a posições gerenciais ou estratégicas e tal dentro de companhias, né? E eu, muito legal. A partir daí, em seguida, passei a ser gerente da Companhia Vinícola Rio Grandense por uma circunstância fática também, que na época foi triste, mas que para mim foi uma oportunidade, né? Que foi muito legal. Então, a minha entrada no mundo do vinho foi a partir daí. Ô, Alexandre,
Nós temos aqui, eu só queria fazer uma saudação para mais duas pessoas, que é o Carlos e o Williams, que estão lá no Rio, mandaram aqui, eu já coloquei aqui as saudações deles. A Eliana Figueiredo está perguntando de que estado, qual é o seu estado base, mas já está respondido aí, você é o Rio Grande do Sul, Eliana, então muito obrigado pela sua participação, e a gente depois vai continuando aqui, dentro do possível, marcando as saudações. Alexandre, vamos lá. Vamos agora mais para o presente. Você teve toda essa trajetória e você teve uma visão muito interessante, né? Então, eu também queria ressaltar aqui, depois dessa sua fala, como você agiu com transparência, como você conseguiu fazer uma leitura do ambiente muito bem feita, e isso fez a diferença. Perdão, pessoal, essa hora tem que ser, né? Obrigado aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, essa percepção, ela também é muito importante. Você está bem atento para essas oportunidades, mas também como você deve se portar, né? Se comportar, melhor dizendo. Você teve a oportunidade de entrar em reuniões de diretoria meio que de supetão, né? Você não foi preparado para aquilo. A pessoa que acreditou em você falou assim, pô, é hora de eu colocar esse garoto, né, que é esse jovem, porque ele tem potencial. Então, é um mix de você também não ter medo do que você desconhece, né, Alexandre? Então, eu queria ressaltar esse outro ponto, que é uma outra característica para o empreendedor, que se você tiver medo do desconhecido, você não consegue avançar com a sua empresa ou com a sua atividade empreendedora dentro de uma empresa, que foi, no caso, a Companhia Rio Grandense, que o Alexandre também citou aí o trabalho. O Fábio aqui, Fábio Lembe, está pedindo depois, a gente vai fazer o merchan, Fábio. O Alexandre vai falar aqui da localização, a gente vai ter uma surpresa aqui também, que o Alexandre faz todo um trabalho de vendas personalizado e a gente, mais para o final da entrevista, vai anunciar uma surpresa aqui para toda a nossa audiência e depois essa entrevista vai estar lá no canal aí para as milhares de pessoas que vão estar acompanhando lá. Alexandre, vamos agora mais para o presente. Quando é que entra essa questão da loja na tua vida? Eu te conheci na loja, que é num hotel aí de primeira linha, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Como é que você teve essa oportunidade? Como você enxergou isso? E qual é o teu modus operandi hoje? Como é que você divide seu tempo? Quais são as suas principais missões hoje? Fala um pouquinho do seu presente, que depois a gente vai para a parte final, que é sobre o futuro e como é que você enxerga o futuro. Mas vamos para o presente primeiro, Alexandre. Qual é a tua situação atual e como é que você mantém a loja, como é que ela surgiu na tua vida e qual é o teu modus operandi, como é que você atende seus clientes no mundo dos vinhos? Beleza, vamos lá. Bom, o 2020, pandemia, eu até então era diretor de exportações de uma empresa de São Paulo. Eu viajava direto, para vocês terem uma ideia, 2019, só para os Estados Unidos eu fui 22 vezes, então eu estava direto na estrada, assim, viajava de domingo a sexta, muito montando uma empresa nos Estados Unidos, e então, naquela época, tomando muito vinho importado, né? Eu tomava, porque eu viajava durante a semana, eu tinha acesso lá fora a vinhos de 20, 25 dólares, que era o que eu costumava tomar no meu dia a dia. E final de semana eu estava em casa, minha esposa gosta muito de vinho também, então nós tomávamos os vinhos no final de semana, durante a semana eu viajava, repunha, tinha a oportunidade de comprar vinhos importados maravilhosos por um preço muito acessível, né? Bom, entrou a pandemia, acho que eu, como todos, né, pensou, bom, 30 dias de férias em casa agora, né, logo que entrou a pandemia, né? Uhum. E eu, em casa, eu tenho uma adega pequena, tenho uma adeguinha de 48 garrafas só, e 30 dias de férias, acelerando, né, cozinhando, tomando vinho todos os dias,
em pouco tempo matei a minha adega, né? Aí precisei repor a minha adega, fui comprar os vinhos que eu era acostumado a tomar. Esses vinhos aqui no Brasil estavam 400, 500, 500, né? Aí, pô, não tenho bolso para tomar vinho de 400, 500 todos os dias, né? Não dá, né? Aí fui pro target que eu era acostumado a tomar, aí 100, 150, nessa faixa, né? Aí o que eu comprei de importado de 100, 150, na minha cabeça não pegou direito. Por quê? Porque eu, por esse preço, tomava vinhos muito acima, né? Perfeito. Então, eu não estava satisfeito com aquela relação de custo-benefício, né? Aí fui para o vinho nacional. Daí sim que eu detestei mesmo, né? Porque eu fui para o vinho nacional que eu encontrava aqui, nas lojas de vinho, no supermercado, tal, né? E aí, o que eu encontrava dentro daqueles valores mais baixos ali, de vinhos comerciais, aí não agradavam o meu paladar, né? Aí eu tinha vários amigos que eram tomadores de vinho, que viviam me falando do vinho nacional, e aí eu comecei a perguntar para eles, vocês vivem falando de vinho nacional? E tudo que eu estou tomando aqui, eu não estou gostando, eu não estou achando, né? Tá bom, é bom, mas nada demais, vocês me falam de vinhos maravilhosos e tal. Os caras, não, mas tu tem que tomar Fabian, tu tem que tomar Pisato, tu tem que tomar Alma Única, Causa, né? Vinha Solo, enfim. Foram falando uma série de vinícolas que eu realmente não conhecia, porque eram vinícolas novas, pequenas, né? De 20 e tantos anos atrás, da época que eu trabalhava na vinícola, essas vinícolas não apareciam no mercado, não existiam, né? Uhum. E aqui, para vender no mercado, no comércio, esses vinhos não existiam. Então, eu comecei a ir para essas vinícolas para conhecer esses vinhos, para comprar esses vinhos, né? E me surpreendi, assim, muito. E fiquei um fã entusiasta número 1 do vinho nacional. Hoje eu só tomo vinho nacional por convicção, por realmente, assim, por prestigiar, valorizar e achar que a gente produz grandes vinhos aqui no Brasil. Bom, aí eu comecei a me surpreender, comecei a conhecer coisas novas. Por exemplo, esse Cabernet Franc que eu estou tomando aqui da Fabian, um vinho da safra 2022, que foram produzidas 1.800 garrafas. Então, quer dizer, é claro, isso não tem mesmo como ir para o mercado, né? Sim. Nossa audiência precisa entender isso. Só um ponto, Alexandre. 1.800 garrafas, uma loja, um supermercado médio vende, de repente, em 2 meses. Claro que ele vai ter outros rótulos lá, mas assim, não dá, não tem como. Não dá. Você imagina aqui em Gramado, por exemplo, a gente tem uma rede de supermercado, os caras têm 30 e tantas lojas aqui no Rio Grande do Sul. Isso dá 5 caixas por loja, né? Não fecha a conta, né? Óbvio, os caras não vão botar isso, né? E nem mesmo o produtor não vai vender para eles, né? Bom, sim, porque senão só mata a estratégia dele, né? Claro. Comecei a ir buscar esses vinhos lá nas vinícolas e eu trazia e tomava com os meus amigos aqui, sempre, obviamente, mantendo o distanciamento social, máscaras, tomava o vinho por baixo da máscara ali, mas o pessoal começou a gostar desses vinhos e eles começaram a dizer o seguinte, se tu for comprar para ti, compra para mim também. Se tu for, o que tu comprar para ti, compra para mim. Se tu comprar uma caixa para ti, compra para mim. Até que um dia, em outubro de 2020, tenho um grande amigo, que é o Gino Perini Júnior, que é o proprietário aqui do Hotel Serra Azul, e eu estava na casa dele, eu, a minha esposa Simone, o meu amigo Júnior e a esposa dele tomando vinho.
E aí, depois da quarta garrafa, que nós já estava tomando, uma melhor que a outra, né? O Júnior me disse, pô, mas, cara, esses vinhos são incríveis. Por que tu não bota uma loja de vinhos, né? Eu disse, nunca pensei em botar uma loja de vinhos. Ele disse, cara, eu tenho lá no hotel uma sala de TV. Ninguém mais assiste TV em sala de TV de hotel. Vamos fechar a sala de TV e vamos botar uma loja de vinho lá. E eu disse sim na hora. Na hora. Assim, eu não pensei duas vezes. Não pensei. Eu disse, fechado. Segunda-feira eu vou lá no hotel para nós conversar sério sobre isso. Ele, não, mas eu estou falando sério. Eu disse, eu também. Ele, não, eu estou falando sério mesmo. Eu disse, cara, tá fechado, vamos botar a loja lá. E aí isso era... Ô, Alexandre, Alexandre, só uma curiosidade. Eu estava hospedado com a minha esposa, nosso filho mais novo, aí no hotel. Eu falei que eu ia dar uma descidinha, passei na frente da tua loja, entrei, fui recebido igual um rei. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, a Silvia, que está aqui na tela, está dizendo saudade. Ela desce para me caçar no hotel, né? Então, reclamando, então, que não volta. Aqui, só acontece muito. Olha o que eu e o Eduardo amamos o Hotel Serra Azul e a loja de vocês fez a alegria do Eduardo. Isso aí, é isso aí. E o Williams botando aqui. Acontece muito. E o Williams bebendo e aprendendo. E a Silvia, para completar, Eduardo foi abduzido. Foi assim que ela chegou à sua loja. Mas esse diferencial, desculpa ter te interrompido, Alexandre, mas esse carinho, esse acolhimento, eu tive desde a hora que eu dei o boa noite para você e você pediu para entrar na loja. Sabe? Então, o que a gente vai oferecer depois, no final aqui da entrevista, é o acesso direto a você, para você fazer esse trabalho de consultoria, curadoria, entender qual o tamanho do bolso do cliente, um pouco do que você fez com seus amigos, mas já devolvendo a palavra para você, só fiz essa parte porque eu queria contar essa curiosidade e devolvendo a palavra que você ia chegar aí na loja para negociação, né? Mas volta lá com o dono do Serra Azul. Não, então, aí a gente... E só fazendo mais um parênteses aí, Eduardo. Isso é uma coisa que eu tenho desde que eu me lembro por gente também. Vender é fazer amigos. A gente usa a nossa atividade de venda para fazer... Eu tenho muitos amigos que vieram a partir da minha atividade profissional. E tu é um grato amigo que eu tenho até hoje a partir, né, da atividade de venda do meu trabalho com vinho, né? Hoje a gente, enfim, ficou amigos aí, a gente conversa, mas tudo nasceu da venda, né? Mas vamos lá, voltando então. Vim aqui no hotel, conversei com o Júnior, ele me mostrou a sala, né? E aí eu disse assim, vamos... Isso era metade de outubro, 20 de outubro, mais ou menos, né? Aí ele disse, tá, então vamos... Eu já vou derrubar a parede, aí já vamos... Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, calma. Eu abro a loja assim como tá. Vamos só abrir um espaço aí. Eu fico até o dia... Vamos ficar 3 meses. E daí a gente faz o teste. Se funcionar, daí a gente transforma numa loja mesmo, então. Eu já tinha uma empresa aberta, né? E só fiz o trâmite de mudar o endereço para poder vender o vinho aqui dentro do hotel. E no dia 10 de novembro eu estava com a loja aberta. Então foi uma coisa realmente muito rápida, assim, num primeiro momento com umas mesas meio enjambradas, assim. Eu peguei uns móveis, na época, emprestados com um amigo meu que tinha uma marcenaria aqui em Gramado. Fui para as vinícolas, comprei um monte de vinho e usei as próprias caixas para expor, né? E abri a loja e foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Porque, além da experiência ter funcionado muito bem, né?
a venda em si, né, como negócio, eu voltei no tempo, né, para uma atividade que eu tinha lá com meus 20, 19, 20, 21, 22, né, que era vender vinho, mas eu voltei com um conhecimento de vinho muito maior do que eu tinha naquela época. Acima de tudo, assim, eu encontrei uma atividade que, para mim, é um imenso prazer, né? Eu estou aqui trabalhando com vinho, que é um produto que eu adoro, que eu amo, que eu tomo todos os dias, vendendo e proporcionando às pessoas conhecerem coisas maravilhosas que elas habitualmente não conhecem, né? E sempre fazendo muitos amigos e conhecendo muita gente e encontrando pessoas fantásticas aí, trocando ideias, trocando experiências. Então isso é muito gratificante, né? Foi uma experiência, um acontecimento na minha vida que me trouxe, que me traz sempre é muito gratificante poder estar inserido trabalhando nessa atividade. Alexandre, eu sou cliente seu já há um bom tempo, praticamente desde o início da sua loja, né, e já efetuei diversas compras e aprendi muito com você. Então, para a nossa audiência aqui, a gente está deixando uma surpresa mais para o final da entrevista, mas quem depois tiver interesse vai me procurar no WhatsApp ou no nosso canal, vai deixar uma mensagem lá e a gente vai fazer o encaminhamento para o Alexandre, fazer um atendimento personalizado para cada um do canal Pensar e Vencer. E eu tenho certeza que vocês vão ser surpreendidos com o custo-benefício adequado ao bolso de cada um, adequado à condição, ao paladar de cada um também, que é outra coisa que o Alexandre faz questão de observar e entender. Ele sabe exatamente as minhas preferências hoje, ele sabe que uma determinada uva eu gosto mais, que outras eu gosto... Ele até falou, Eduardo, vamos voltar a experimentar essa uva aqui, vamos num Shiraz, que ele sabe que eu não sou muito fã de Shiraz, mas ele, de vez em quando, traz para mim algum tipo de mix, alguma coisa, coloca ali para eu poder experimentar. O Cabernet Franc, ele sabe, Merlot, Cabernet Sauvignon, e na linha do Chardonnay, que é a linha que a gente gosta mais aqui em casa, na linha do vinho branco. Os espumantes, ele sempre me surpreendeu, eu não tenho nenhuma restrição aos espumantes, e aí muitas vezes eu me surpreendi com espumantes que eu achei que eram até muito baratos, e ele falou, Eduardo, vai, que esse cara ainda não tem, ele está ali desenvolvendo a vinícola dele. Então, quem tiver interesse, pessoal, vai poder escrever no canal. Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão poder assistir, vão poder fazer esse contato. Quem já não é cliente do Alexandre, e vocês vão ter um atendimento diferenciado e vão ter uma surpresinha de custo-benefício enquanto forem clientes do Alexandre. Alexandre, vamos para a parte final da entrevista. E eu queria que você, que já falou tão bem dos vinhos brasileiros, dos produtores, eu queria primeiro que você falasse qual foi a transformação para esses vinhos estarem num crescente e num reconhecimento global, na sua opinião, tá? E como você vê o vinho brasileiro nos próximos 10, 20 anos. Muito bem. Se a gente fizer um retrospecto, se a gente for lá para a época da vinícola, se a gente for para 30 anos atrás, 25 anos atrás, nós íamos encontrar um cenário em que a gente tinha poucas grandes vinícolas com milhares e milhares de produtores de vinho. Produtores de uva. Então, o que acontecia? Aqueles milhares de produtores de uva entregam a uva vendem, né, a uva para essas grandes vinícolas que fazem milhões e milhões de litros de vinho e distribuem isso pelo Brasil inteiro, né? Então, obviamente, quando tu começa, por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui da Vinícola Aurora, né? A Vinícola Aurora é uma cooperativa. Ela tem 4.650 cooperados. Cooperados. Né? Isso. Então, ela tem um estilo de produto, né, que atende, num primeiro momento, a necessidade que essas famílias têm de entregar as suas uvas, né, de vender as suas uvas. Ou seja, ela é uma cooperativa justamente para beneficiar a produção de milhares de pessoas, transformar isso em produto, vender esse produto e reverter isso para essas famílias em forma de dinheiro, que é de onde elas tiram o sustento delas, né? Com o passar do tempo, o que foi acontecendo é que essas famílias que antes eram só produtoras de uvas e que produziam os seus vinhos de consumo próprio, começaram a perceber que elas, se em vez de vender a uva, vendessem o vinho, elas teriam um retorno muito maior. O mercado de vinho crescendo no Brasil, a procura de vinho aumentando no Brasil. O Brasil ainda é um país que não toma vinho. É um país que o Brasil é o país da cerveja, né? O vinho está há décadas de distância atrás da cerveja. Alexandre, eu vi o consumo dos países semana passada. O Brasil não está no top 10. Eu acho que o Brasil é o 13º ou 14º da lista. Eu estou falando, e ali não é per capita, não. Tá? Não, e tu não está nem levando em conta o tamanho das populações. Está levando a lista de país mesmo. Tem até um estudo per capita, mas ele não é auditado. Se levar em conta o per capita, se levar em conta a proporcionalidade, olha, nós estamos lá na rabeta. Mas, enfim, esses pequenos produtores começaram a produzir vinhos, né? E o resultado foi incrível. Uma série de fatores. Se a gente pegar hoje, por exemplo, a 20, na época em que nós éramos jovens aí, a gurizada não queria mais ficar no campo, né? Não queria mais ficar na agricultura, não queria ficar na produção. Hoje a coisa meio que inverteu, sabe? O filho do produtor lá, cara, ele quer fazer o negócio do pai se desenvolver. Se a gente pegar, por exemplo, a vinícola Causa, né? O Antoninho Causa lá é o dono da vinícola. O enólogo que está efetivamente transformando a Causa é o Júnior, é o filho dele. Um garoto, ele tem 29 anos, 30 anos, né? E ele está fazendo grandes vinhos. Se a gente pegar a Biber, o Felipe Biber, lá de Flores da Cunha, anotem esse nome, Felipe Biber. Esse cara vai ser nos próximos anos aí um enólogo reconhecido mundialmente, sabe? Porque ele está fazendo grandes vinhos. Agora, essa virada de chave de produzir uva para produzir vinho é muito difícil, porque a uva, tu planta a uva, né? Tu colhe a uva em fevereiro, em março tu tá com o cheque no bolso. O vinho, tu colhe a uva em fevereiro, tu faz o vinho em março, tu vai ter o dinheiro no bolso daqui 2, 3 anos, né? Sim. Com sorte. Então, para o pequeno produtor, é difícil virar essa chave, ainda mais num país como o Brasil, que achata a produção, né? Mas nós temos hoje milhares de pequenas vinícolas vindo aí. Milhares de pequenas vinícolas trazendo excelentes vinhos, formando grandes enólogos, formando grandes produtos, né? E tu pode ter certeza, a audiência pode ter certeza que daqui 10, 20 anos nós vamos ser o que é hoje Itália e França. Claro, em termos de qualidade nós ainda vamos ter muito chão pela frente, né? Mas em termos de perfil, eu falo em termos de perfil, nós vamos ter
milhares e milhares de pequenos produtores, né? Diferente do que era 20, 30 anos atrás, onde nós tinha poucas gigantes, nós vamos ter milhares pequenos produtores fazendo grandes vinhos. Hoje, o vinho brasileiro dessas pequenas vinícolas, ele já não fica mais para trás, ele já está... A gente já tem grandes vinhos hoje, grandes espumantes. Não, eu posso dizer como cliente que eu sou um consumidor que foi apresentado a todas essas marcas que você citou, construí minha experiência, né, através ali do aroma, da preferência, do paladar, e você sempre me surpreende e você sempre indica ou faz um mix muito interessante. E está na hora daqui a pouquinho de pedir de novo, viu, Alexandre? Porque, então vamos lá, então. Vamos numa linha boa. Mas, Alexandre, o tempo nosso está terminando, o papo está muito bom. Eu queria fazer uma pergunta final antes das suas considerações finais. Tá? O Alexandre acabou de passar dos 50, virou um cinquentão, né, Alexandre? Isso aí. Eu tô com 5,4, mas o Alexandre entrou numa máquina do tempo com um bom vinho, uma boa taça de vinho, e voltou lá para os 18 anos. E encontrou o Alexandre com 18 anos. É o Alexandre de 50 falando para o Alexandre de 18. O que você falaria para ele, Alexandre? O Alexandre de hoje falaria para aquele garoto que você explanou aqui tão bem a trajetória empreendedora dele. O que você chamaria a atenção dele? O que você pediria para ele ter mais sagacidade, para ele observar? Eu sei que você tem muito orgulho da sua trajetória. O objetivo dessa pergunta é dar um cutucão, falar assim, poxa, se eu tivesse dedicado mais atenção numa determinada característica, o que o Alexandre de hoje falaria para aquele guri de 18 anos? Bom, eu tive uma trajetória profissional, assim, lá no começo da minha carreira profissional, em que eu tinha... Bom, a gente tem que conectar várias coisas, né? Fica à vontade. Eu falei primeiro, lá atrás, que eu venho de uma família humilde, onde, enfim, a gente tinha condições limitadas e se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que lutar, porque não tinha ninguém para me proporcionar isso, né? Tive meus pais que me deram o mais importante de tudo na vida de uma pessoa, que foi a educação, né? Isso meus pais sempre me proporcionaram, assim, tanto em casa quanto em termos de escola, sempre foram muito exigentes comigo em relação à educação, mas foi até aí, né? A partir daí era por mim a coisa, né? Tanto eu quanto meus irmãos aí, cada um por si. Então eu tive lá atrás uma trajetória de pouco tempo em cada empresa, né? Porque surgia uma oportunidade de ganhar mais e eu ia adiante, né? Acho que naquele período a empresa que eu fiquei mais tempo foi realmente a Vinícola Rio Grandense, mas que no momento em que eu cheguei a uma posição de gerência, lá com meus 22 anos, eu recebi proposta para ir trabalhar em uma outra empresa menor que a vinícola, onde eu ia aportar mais, né, para essa empresa, porque eu vinha de uma empresa maior, embora pouca idade, com uma experiência interessante, né, com oportunidades que eu tive ali, e aí, nessa oferta de ganhar mais, eu acabei trocando de emprego, né, com pouco tempo de emprego. Então, eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo, assim, talvez ter tido mais, vamos dizer, ter ficado mais tempo, assim, ter aprofundado um pouco mais, né? Talvez tivesse sido, tivesse
tivesse me proporcionado crescimentos ainda maiores, né? Mas eu não posso reclamar, porque eu tive uma trajetória profissional assim que, graças a Deus, sempre foi num crescente, né? Sempre foram experiências que, de uma para outra, me geraram oportunidades melhores e maiores, né? Então, eu diria que sempre está atento, né? Sempre está enxergando as oportunidades que a gente tem e não ter medo, né? Não ter... se eu contar aqui, uma outra hora a gente conversa, mas eu tive uma passagem como locutor de rádio quando eu tinha 17 anos, né? Que eu fui na casa de uma tia minha e eu disse: tia, eu estou procurando emprego, né? A senhora não sabe alguém que esteja precisando? Ela disse: sim, vai ali na rádio que eles estão precisando de locutor. E aí eu, é mesmo? Sim, vai lá, fala com o Pedro Fattori lá, disse que fui eu que disse. Mas ela falou brincando, né? E eu fui lá mesmo e arrumei o emprego, né? Então, quer dizer, a gente tem que acreditar na gente, né? E às vezes a gente não olhar para as nossas limitações nos proporciona dar passos maiores, né? Alexandre, a gente vai ter que, infelizmente, né, marcar outros papos aqui, que foi maravilhoso, mas eu coloquei de novo uma frase que você deixou durante a nossa entrevista, que eu acho que é a essência que o empreendedor precisa compreender, o empresário precisa compreender, que vender é fazer amigos. Claro que nós tivemos vários highlights aqui e muita gente vê as entrevistas várias vezes e depois me escreve dizendo: pô, Eduardo, aquele cara falou uma coisa uma vez, tal, papapá, depois eu fui ver lá de novo. Em determinados momentos isso significou, teve se significou para mim de uma maneira diferente, né? E é isso mesmo, porque a mudança do ambiente faz essa diferença. Tá? Então, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria lembrar para a nossa audiência de novo, quem estiver aqui ao vivo e depois quem estiver assistindo lá na parte das entrevistas, na parte de vídeos do canal Pensar e Vencer, que quem tiver interesse é só escrever lá no canal ou me mandar uma mensagem direta. Eu vou fazer o contato, passar o contato do Alexandre, tá? Eu só quero fazer esse filtro para também... Hoje a internet muitas vezes é uma terra de ninguém, né, Alexandre? Então a pessoa se identifica, eu faço o filtro, passo para o Alexandre e vocês vão poder fazer a interface com ele, vão poder explicar qual é o momento do consumo de vinho de vocês, ou se é para presente, se é para uma ocasião especial. O Alexandre vai atender vocês, mais uma vez, com um custo-benefício extremamente diferenciado. Eu sou um cliente super fiel ao Alexandre, nessa linha de vinhos brasileiros, e assim, eu fico encantado com o trabalho de curadoria dele, não tem nem outro nome, não é nem consultoria, é uma coisa especial que ele faz. Então, muito obrigado, Alexandre, por poder te chamar de amigo. A minha família também sabe que quando eu estou falando com você, sempre vem alguma coisa boa aqui para casa, bons momentos, porque os vinhos normalmente antecedem bons momentos. E eu queria te agradecer e pedir para você deixar uma mensagem final, tanto para quem está nos assistindo agora, quanto para quem vai nos assistir depois na gravação. Legal. Não, eu é que te agradeço, Eduardo, sou grato tanto por essa entrevista, quanto pela nossa amizade, quanto pela tua fidelidade na compra de vinhos comigo, né? Dizer para a turma aí que o nome da minha loja é Reserva 75. Eu sou horrível de redes sociais, mas a rede social da loja, que é o Instagram, @reserva75, reserva_75, ou então o meu Insta, que é Alexandre Moroso, né? @Alexandre Moroso. Nós temos então aqui na loja uma loja que vende só vinhos nacionais. Até tem alguma coisa de importado, mas não é o meu foco, né? Vinhos nacionais de pequenas vinícolas,
aquelas vinícolas que vocês não vão encontrar em supermercado, em loja tradicional de vinho. É realmente um trabalho de garimpo que a gente faz, encontrando essas preciosidades e proporcionando ao nosso cliente. Eu sou focado, então, em vinícolas que trabalham mais com qualidade do que com quantidade, né? Essa é a ideia, e principalmente focado em custo-benefício. Então, quer dizer, tu vai numa loja, compra um vinho de 200, 300 reais, é certo que tu vai tomar coisa boa, né? Agora, tu tem que comprar um vinho de 100, 150 e ele te entregar o que te entrega um de 200, 300 reais. É isso que eu busco fazer aqui. Custo-benefício. Eduardo sabe, a gente está sempre trabalhando para melhorar e oferecer novidades e trazer grandes produtos aqui. A gente está coberto de vinícolas trazendo essas ofertas para nós. E aí quem tem uma surpresa agora sou eu, Eduardo. A gente tinha conversado já que tu ia dispor aí para o pessoal. Eu vou oferecer então agora para os clientes que vierem através do Eduardo, através do Pensar e Vencer, um desconto de 10% nas suas compras. Tá? Eduardo, quem se identificar como Pensar e Vencer está levando 10% de desconto. Maravilha, olha aí, pessoal, não está combinado isso não, tá? Vocês podem acreditar, porque aqui é a verdade. Muito obrigado, Alexandre, pelo prestígio, tá? Eu vou depois divulgar isso também nas redes, tá? Nós vamos fazer uma chamada, eu vou falar com o gestor das minhas redes para a gente fazer um corte depois e divulgar isso. Então, pessoal, quem quiser fazer comigo, quem não anotou, depois eu vou divulgar isso tudo. Eu vou colocar Instagram, vou colocar o nome da loja, vou colocar o WhatsApp. O Alexandre trabalha muito bem com o WhatsApp também. Tá, é onde eu trabalho melhor, na verdade, né? Então, assim, quem se identificar lá como amigo do Eduardo ou como Alexandre vai ter lá um tratamento, um desconto especial, e eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com o atendimento. Alexandre, muito obrigado por ter prestigiado o canal Pensar e Vencer. Tá? Depois a gente vai divulgar também melhor essa gravação. Ela deve estar indo ao ar até o final dessa semana. Tá? Então, muito obrigado. Foi um privilégio ter você por aqui. E você é o que a gente chama de empreendedor raiz. Aquele empreendedor que batalha, aquele empreendedor que faz acontecer, que tem uma visão de planejamento, tudo muito integrado. E hoje você explicou que a execução ela não pode estar atrelada ao medo, ao receio de você ter um bom resultado, de você performar, mas que tem muitos solavancos, mas você com brilhantismo e com muito trabalho, muita sola de sapato, consegue transpô-los com muita competência e responsabilidade. Um beijo para você, um beijo para tua família. Muito obrigado numa segunda Eduardo. Noite. Sua esposa ter liderado você também, você está aí na loja. Parabéns mais uma vez e mais uma vez muito obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu. Abraço a todos. Saúde.